Olá pessoal, sejam mais uma vez aí bem-vindos ao nosso canal de questões comentadas de informática. E hoje nesse vídeo a gente vai falar aí sobre mais uma questão aí da FCC sobre esse comando aí ipconfig, né? Então essa questão aí foi de um concurso de 2023, tá? E para cargo administrativo, e a gente vai passar o conceito aí, tudo que vocês precisam saber sobre ipconfig e como é que a gente resolve essa questão, tá? Com o conceito que eu vou passar aqui para vocês, vocês vão conseguir resolver qualquer questão aí sobre esse assunto aí do ipconfig, tá? Então, bora lá. Então, primeiro aí, antes da gente comentar a questão propriamente dita, eu vou passar para vocês aí o que é o ipconfig, né? O ipconfig é um utilitário que a gente tem no Windows, tá? Para a gente configurar ou verificar as informações de endereço IP, né? Do protocolo de internet, por isso que é IP, né? Internet Protocol, do seu computador, né? Então, todos os computadores que estão conectados aí numa rede de computadores, se você tem mais de um computador conectado ao outro, né? Isso serve para quando a gente está acessando a internet, você de casa está acessando a internet, ou seja, se você conectou um computador ao outro, né, você tem aí esse tal desse IP, aí, o endereço IP, né, que é um endereço que é atribuído para qualquer computador, para que ele possa ser identificado, né, para que você possa comunicar e trocar dados entre um computador e outro, né. Então, esse utilitário aí, ele existe no Windows e é muito usado aí pelos administradores de rede para a gente fazer análise e fazer verificação de informações e configurações desse endereço IP no computador, tá? Então, o que é o endereço IP? A gente está falando aqui, o ipconfig tem lá um endereço IP, né? Então, o endereço IP nada mais é que um número lógico que ele é atribuído lá na placa de rede, né? Ou adaptador de rede. Então, quando você ouvir falar esse termo adaptador de rede, é a placa de rede que tem no seu computador, né? Então, todos os computadores vêm com uma placa de rede, né? Ela que faz, é um hardware, né? Que existe aí no computador, que ele faz toda essa troca aí de informações, né? Processa as informações para que um computador possa conectar ao outro, né? Então, existe esse hardware aí, que é o adaptador de rede, tá? Então, no adaptador de rede, a gente tem um número lógico, que é esse endereço IP, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente também, mas já vou adiantar, a gente tem um MAC address, que é um endereço único que ele fica lá no firmware, né, gravado na placa de rede. Então, toda placa de rede tem um MAC address embutido ali, que não é um endereço lógico, é um endereço que é gravado pelo fabricante da placa de rede. Então, quando é feito o hardware da placa de rede, né, é atribuído ali um número MAC, né, um endereço MAC, que é um endereço único para aquela placa de rede. Mas isso é só para vocês saberem, né? Mas o que interessa aqui para a gente entender o conceito do ipconfig é o endereço IP. Eu estou passando esses conceitos para vocês, né, porque a questão ela explorou isso, né? Então, a gente, para entender o ipconfig, esse utilitário, a gente precisa ter esses conceitos antes, tá bom? Então, repetindo, o endereço IP é um endereço lógico que é atribuído ali para a placa de rede, né? Por que é um endereço lógico? Ele é um número que é atribuído ali, ele pode mudar esse número, tá? E a gente vai ver em que situações que isso acontece, mas é um endereço lógico que é atribuído por um serviço específico da rede, que eu vou falar para vocês mais adiante qual é, tá? Então, a gente vai falar agora sobre os endereços, né, do protocolo IP e as versões, tá? Então, o endereço lógico, ele pode ser dividido aí dependendo da versão do protocolo IP, né? A gente tem a versão IPv4, tá? E temos a versão IPv6. O IPv4 é uma versão que é formada por 4 octetos, ou seja, grupos, tá? De 8 bits. Então, aqui a gente tem um exemplo de um endereço IP, né, que é 192.164.20.10. Então, só olhando para esse endereço IP aqui, se a gente lá no ipconfig olhar e vier uma informação de que o endereço IP do computador é esse aqui,
a gente já sabe que esse padrão aqui ele está falando do IPv4, tá? Então a gente tem 4 grupos, né, separados por pontos. Então, 192 é o primeiro grupo, 164 é o segundo, o 20 é o terceiro e aqui o quarto. Então, o IPv4 sempre vai ser esse padrão, tá? E só para você entender aí, aqui é uma representação, uma notação decimal, né? Mas cada octeto desse é composto por 8 bits, né? Então esse número 192, na verdade, ele está expresso na base decimal, mas para o computador ele é entendido como uns e zeros. Então a gente tem 8, cada octeto é formado por 8 bits, tá? No IPv6, aí a gente já tem aí uma mudança, tá? Então, no IPv6 a gente tem 8 grupos, então não temos mais 4 grupos, né? Temos 8 agora. E todos os grupos são separados por 2 pontos, tá? Um sinal de 2 pontos. E cada grupo desse aqui é formado não mais por 8 bits, é por 16, tá? E uma outra diferença do IPv6 para o IPv4 é que no IPv6 a representação, a notação que aparece para representar o endereço de um IP no protocolo IPv6, né, é na base hexadecimal e não mais decimal, tá? O que são esses endereços, né? Então, todo computador que está em rede, ele é atribuído o endereço para identificar ele, né, para você identificar aquele computador. É óbvio que é chegar uma vez que, à medida que os computadores, aumenta o número de computadores numa rede, na rede mundial, na internet, né, esse endereço IP ele ia se esgotar, né? Então, aqui você tem uma quantidade de endereços IPs para o protocolo IPv4 que você pode atribuir e formar endereços, né? Por que surgiu o IPv6? Porque, na verdade, o IPv4 se esgotou, né? Já estava sendo previsto que ele ia se esgotar, ou seja, cada computador tem que usar um número, então um dia isso ia se esgotar e não ter mais número para atribuir para os computadores ligados em rede. Então, criou-se o IPv6 e com esse número maior e representado agora cada octeto com 16 bits, você tem uma quantidade enorme agora de endereços IP que a probabilidade de acabar agora é muito pequena, né? Então, por isso que surgiu aí a nova versão do protocolo IP, que é o IPv6, ampliando aí a capacidade de endereços, tá? Então, a gente vai ver na questão aí que ele cobrou esse conhecimento aqui, então por isso eu estou passando para vocês, mas a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, o que vocês precisam gravar aí é que o IPv4 é nesse padrão aqui, a gente tem 4 octetos separados por pontos, e no IPv6 a gente tem 8 grupos separados por 2 pontos, tá? Então a diferença aí, se quiser, né, identificar pelo número mais fácil, se tem ponto aqui, né, informado por 4 grupos, é IPv4. E no IPv6 são 8 grupos e a gente tem eles separados por 2 pontos, ok? Agora vamos falar um pouquinho dos parâmetros aí do comando IPv6, né? O comando ipconfig, ele é acessado, eu vou mostrar para vocês aqui, ele é acessado no Windows através do prompt de comando, tá? A gente tem que acessar o prompt de comando e digitar esse comando para que você consiga ver esse utilitário, usar esse utilitário do Windows, tá? Então, o ipconfig, se a gente entrar lá no prompt de comando e digitar apenas ipconfig e der um enter, ele vai mostrar as informações básicas de configurações do protocolo de internet do seu computador, ou seja, vai mostrar as informações básicas das configurações da sua placa de rede, tá? Então, se eu digitar apenas ipconfig, ele mostra as informações básicas. E se eu digitar o ipconfig/all, tá? Então, existe uma variação do ipconfig que eu digito barra e depois digito all. Ele mostra mais detalhes de configurações, né? Como, por exemplo, o endereço do servidor DHCP, tá? E aí é um conceito que, só para explicar para vocês rapidinho, numa rede de computadores, existe um servidor, um computador, né? Servidor é um outro computador específico para entregar endereços IPs para as máquinas, né? Para atribuir endereço IP para as máquinas. Então, se você digita o ipconfig/all, ele te mostra o endereço IP desse computador que faz essa função, que roda esse protocolo DHCP, que é Dynamic Host
Configuration Protocol. Ou se você pode observar também que o ipconfig/all ele vai mostrar o endereço MAC da sua placa de rede. Então, conforme eu falei, a placa de rede ela tem um endereço MAC que vem gravado pelo fabricante, não é um endereço lógico, é um endereço gravado ali no hardware, né, da placa de rede. Então, só para você saber aí que a placa de rede ela vai sempre ter ali, uns computadores de rede tem um endereço lógico, que é o IP, e tem o endereço físico, que é o cara gravado ali na placa, que é o MAC address, tá? Então, só para saber, se por acaso alguma banca cobrar isso, você já sabe esse conceito aí de MAC address. E que ele só é visto essa informação de qual é o MAC address da sua placa de rede, você só consegue ver através do ipconfig/all, tá? A próxima variação aí do ipconfig é o release e o renew, tá? Um tá ligado intimamente ao outro, tá? O que é o release? Ele vai permitir liberar do seu computador o endereço IP para obter um novo endereço através do comando ipconfig renew. Então, se você quer renovar ou trocar o seu endereço de IP da sua placa de rede, né, um endereço lógico, conforme eu falei, ele não é um endereço, ele pode ser um endereço fixo ou ele pode ser um endereço que muda, tá? Se você quiser ali por questões atribuir um novo endereço, questões específicas existem, dependendo da necessidade, você pode ter que trocar o endereço IP, né, do seu computador, né, um endereço lógico. Então você vai fazer um comando release primeiro, então você teria que digitar o ipconfig/release, né? Com isso o seu endereço IP é liberado e você fica sem endereço IP no teu computador, na sua placa de rede, né? E depois, logo que você faz o comando release, você tem que fazer o comando renew para renovar, ou seja, solicitar ao servidor DHCP um novo endereço IP para ele atribuir para você. Então, eu libero com o comando release, né? Eu faço um reset, né, do meu endereço IP e depois com o comando renew eu obtenho um novo endereço IP através do servidor DHCP da minha rede, tá? Então, o renew faz isso, ele permite que o computador solicite um novo endereço IP, tá? Então, quando você digita o renew, ele vai lá no servidor DHCP, servidor, me dá um novo endereço IP. Aí ele vai e atribui para você na sua placa de rede, tá? Que é o endereço lógico. Obviamente, a gente está falando do endereço IP, que é o endereço lógico. O MAC address, ele é fixo e não muda, tá, gente? Só para esclarecer para vocês, tá bom? Então, nós vamos agora, eu vou mostrar para vocês aí, eu vou abrir um Windows, né? E mostrar aí como é que a gente acessa o ipconfig e a gente vai fazer aí o ipconfig e o ipconfig/all para a gente entender isso aí na prática, o comando ipconfig, ok? Bom, eu estou aqui agora no Windows, né? Estou no meu Windows 11 aqui. E como é que eu acesso o ipconfig, tá? Então, primeiro a gente tem que acessar o prompt de comando, né? Como é que a gente acessa esse prompt de comando, tá? É aquela telinha do DOS, aquela telinha com fundo preto, né? Que a gente executa ainda alguns comandos do Windows, no Windows, tá? E a gente pode vir aqui na nossa barra de pesquisa universal e digitar apenas CMD, de command, tá? E aí a gente aparece aqui para vocês, ó, prompt de comando, tá? E aí eu posso selecionar aqui, ele vai abrir para mim o prompt, a janela do prompt de comando, tá? Então, eu acessar o prompt de comando faz com que apenas eu caia nessa janela aqui, tá? Para eu usar o utilitário do ipconfig, agora vou digitar ipconfig, tá? Então, eu vou digitar ipconfig e vou pressionar Enter. Quando eu faço isso, ele me traz as informações básicas das configurações de IP do meu computador, do meu Windows, tá? Então, a gente pode observar aqui, né, as informações nesse grupo aqui, ó, adaptador Ethernet, né, que eu posso ver que ele me traz o IPv6, ou seja, eu consigo ver qual é o endereço no formato IPv6 que está atribuído para a minha placa de rede, consigo ver outras informações aqui de IPv6 e consigo ver o endereço IPv4, ou seja, qual é o endereço IPv4 que está associado à minha placa de rede. Consigo ver também essa informação que é a máscara de subrede, tá? Isso aqui é uma forma de você dividir a sua rede em máscaras, né?
Então, só para você entender, normalmente esse padrão aqui também 4 octetos, tá? No IPv6, e também você tem a máscara de rede representada no padrão IPv6, tá? E a gente vê também aqui a informação do gateway padrão, que é o computador que me permite acessar a minha internet, tá? Que está configurado na minha rede. Então, só para você saber, o que interessa aqui é que, de cara, o ipconfig ele te mostra o teu endereço IPv6 e o teu endereço IPv4, tá? Então, são as informações básicas que interessa a gente saber aqui quando a gente executa o ipconfig, são essas informações. Então, é possível a gente ver o endereço IPv6 e o endereço IPv4, tá? Eu vou limpar a tela aqui, tá? Para a gente executar agora o ipconfig/all. Então, se eu digitar ipconfig/all e pressionar Enter, aí eu já consigo ver mais informações. Você observa aqui que eu já tenho mais informações aqui complementares que são úteis aí ao administrador da rede, né? A pessoa que é responsável pela administrar a rede de computador, seja do teu trabalho, né? Normalmente do teu trabalho. E aí a gente tem aqui, como exemplifiquei lá, né? A gente tem informações aqui do servidor DNS, tem mais informações aqui, né? A gente tem informações aqui além das informações que a gente já tinha visto, claro, do IPv6, a gente vê outros detalhes. A gente tem o servidor DHCP, ó, que é o servidor, aqui é o endereço do servidor que me entregou o meu endereço IP, né? Conforme eu falei. Então a gente tem, se a gente comparar com o comando ipconfig, o ipconfig/all me mostra o servidor, o endereço IP do servidor DHCP e o endereço IP do servidor DNS, que no caso aqui são os mesmos, mas poderiam ser diferentes, tá? Então, só para a gente saber que o ipconfig/all ele informa mais informações, se por acaso o examinador te cobrar aí, né, em relação ao ipconfig, você consegue ver mais detalhes aí das configurações de rede ou do protocolo internet do seu computador, tá? Vou limpar a tela aqui. Então, a gente tem o ipconfig ainda, falando dos outros dois, a gente tem o ipconfig/all, a gente acabou de ver, né? A gente tem o ipconfig/release e a gente tem ainda o ipconfig/renew, tá? Eu não vou executar aqui não, porque isso aqui libera o endereço IP e como eu estou conectado na internet aqui, ele vai me deixar desconectado enquanto ele obtém um novo endereço e renova, tá? Mas se você quiser ver aqui, ó, informações de parâmetros do ipconfig, deixa eu ver se ele te mostra aqui pra gente. A gente pode digitar aqui, ó, conforme eu fiz, ó, ipconfig/interrogação. Esse /interrogação me mostra aí o utilitário do Windows do ipconfig, me mostra todos os parâmetros que existem no ipconfig, né? Então a gente viu o /all, vimos o release, vimos o renew, tá? A gente tem também o flush DNS, que é para liberar as informações de configurações do DNS. Então depois, se você quiser aí executar aí o ipconfig/all ou ipconfig no seu computador, basta você abrir aí o prompt comando e você acessar aí que você vai ver essas informações que eu estou mostrando para vocês. Bom, então isso aí é na prática, como é que a gente acessa aí no Windows, ok? Bom, de volta aqui, dando continuidade, vou falar agora, vamos abrir, eu estou com a questão aberta aqui para vocês, né, da FCC de 2023, né, foi para o cargo de analista administrador da Copergás, né? Então a gente vai ver que nessa questão aqui ele cobra os conceitos que a gente acabou de ver sobre o ipconfig, tá? E vocês vão ver que dá para a gente responder facilmente aí com esses conceitos essa questão, tá? Então vamos lá. No prompt de comandos do Windows 10, ele está falando lá do CMD, né, que a gente acabou de ver. A gente digita o comando ipconfig e ao se digitar o comando ipconfig e pressionar a tecla Enter. Então, até aqui tudo ok. Então, se você abrir o prompt e não digitar ipconfig e teclar o Enter, não acontece nada, tá, gente? Então, só para lembrar vocês aí. Então,
aqui está tudo certo, você abriu o prompt, digitou o ipconfig e pressionou a tecla Enter. Então, se você só digitou o ipconfig sem nenhum parâmetro, sem o barra, nenhum parâmetro depois, a gente já viu aqui que ele só vai mostrar as informações básicas, né, de configurações do adaptador de rede ou da placa de rede, né, e as informações básicas do protocolo IP, tá? Então vamos lá, analisando cada item aqui. Então na letra A ele diz que é exibido, dentre outras informações, o endereço IPv4 do computador, por exemplo, aí ele deu um endereço aqui no padrão IPv4, né? Então, analisando a letra A gente pode considerar que está tudo correto, tá? Então, conforme a gente viu, esse aqui é um padrão do endereço IPv4, né? A gente tem 4 octetos aqui separados por pontos, e a gente viu que no ipconfig a gente consegue ver realmente o endereço do IPv4. Então, essa questão letra A aqui, ela estaria correta. Mas vamos analisar as outras, né, para a gente concluir e até o fim se realmente a letra A é a resposta 100% correta. Tá? Na letra B, ele diz que abre-se uma janela na qual será possível configurar o endereço IPv4 e IPv6 do computador. Tá? Então a gente viu que se a gente digita o ipconfig, não abre nenhuma janela, você já está na janela do prompt. Então, por aqui, pelo início aqui já estaria errado, tá? Mas, vamos dar continuidade aqui, na qual será possível configurar o endereço IPv4 e IPv6, tá? Então, só lembrando aí que a gente viu que a gente não configura o endereço IPv4 e IPv6, propriamente dito. A gente solicita ao servidor DHCP que ele atribua para mim, né? Então, a gente nessa tela aqui com o comando ipconfig somente, a gente não consegue configurar, tá? Tanto IPv4 quanto IPv6, tá? Então, só lembrando aí que quando a gente acessou lá o ipconfig, ele já mostrou o IPv4 e o IPv6. Então, esses dois endereços já são mostrados automaticamente. Então, a placa de rede não trabalha só com um, ele está trabalhando já com os dois endereços, tá? Então, essa resposta estaria realmente errada. Letra C. As configurações dos adaptadores de rede do computador são resetadas e reconfiguradas automaticamente, tá? Então, se eu digito o ipconfig, né, eu só visualizo as informações básicas, né? Eu não consigo resetar e reconfigurar nada. Então, essa questão aqui, letra C, estaria errada porque eu não consigo resetar e reconfigurar. Como é que eu reseto? É o ipconfig /release. E como é que eu reconfiguro, né, o endereço IP? É através do renew, né? Então, ipconfig não faz isso. Então, a letra C estaria errada também. As configurações, analisando a letra D, né? As configurações dos adaptadores de rede são exibidas e um novo endereço IP para o computador é solicitado, né? As configurações dos adaptadores de rede são exibidas, tá? Até aqui está ok. Então, o ipconfig mostra de fato isso. E um novo endereço IP para o computador é solicitado. Eu acabei de falar aqui em cima, né, que para solicitar um novo endereço IP, você tem que digitar o ipconfig /renew, né? Então, o ipconfig puro não faz isso. Então, essa letra D também estaria errada a partir do que ele escreveu aqui para cá, né? Desse trecho para cá, tá? Na letra E, ele diz que é exibido, dentre outras informações, o endereço IPv4 do computador. Até aqui está certo, tá? Por exemplo, aí ele vai e cita um exemplo aqui do endereço IPv4. Ora, esse endereço IPv4, esse endereço que ele colocou aqui, ó, tá vendo que tem aqueles 2 pontos, padrão de 2 pontos e é um número grande, né? Tem um octeto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, a gente viu que esse padrão de endereço aqui é do IPv6. Então, aqui ele fez essa pegadinha aqui para saber se você sabe qual o padrão de endereço do IPv4, né? Então, esse endereço aqui não é IPv4, e sim IPv6. Então, a letra E estaria errada. Então, a gente conclui aí que a letra A, né, a letra A aqui seria a resposta correta, tá? As outras respostas, então, que a gente analisou, todas elas estariam erradas, tá bom? Então, a resposta correta nessa questão seria a letra A, ok?
Bom, pessoal, espero então que vocês tenham compreendido aí essa parte toda do ipconfig, né? E aí a gente passou os conceitos básicos do ipconfig para vocês, tá? E se você gostou desse vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal, tá? E ativa o sininho aí para você acompanhar os próximos vídeos, tá? Então a gente vai estar sempre trazendo questões aí comentadas e o conceito associado a essas questões. Obrigado e até a próxima, pessoal!